E sabia que muitas vezes no processo de divórcio pode acontecer inclusive fraude? É o famoso truque da galinha morta, viu, meus amigos? Vamos entender como isso funciona e também como vai se proteger, né? Então, roda a vinheta. Meus direitos, com Dr. Jurandir Pereira. Olha, hoje o doutor Jurandir Pereira trouxe convidada a advogada Janaína Nunes. Muito bem-vindos, vocês estão bem? Eu tô maravilhoso. Olha, doutor Jurandir, primeiro, você me traiu hoje. Por quê? A gente sempre chega em sintonia no look. Ai, meu Deus. Hoje você combinou com o Janaína e me deixou de lado. Olha, mediando. mas na televisão a gravata, pelo menos ali, tá num sobretom aí, a gente já consegue vermelho, entender né? se é sempre Você não. abra seu olhinho, viu? Olha, doutora Janaína, que a gente vem combinando sem combinar, acredita? Tá vendo? Sintonia. Só que hoje deu errado. Tu que veio combinando. Mas sabe o que é bom hoje? Desirê está na cor do amor, em homenagem ao meu pai. tema de hoje. Olha Vixe, isso. Misericórdia. Ô, doutor Jurandir, esse negócio de meu bem, quando separa é meus bens, é Tá comum, vendo? né? Mais do que a gente imagina, né? Sim. Como é que acontece aqui. Boa tarde, Paraíba. A gente vai falar hoje de um tema, assim, ó, com uma convidada super especial, que saiu aqui da eleição do quinto, né? Maravilhosa. Hoje pra conversar. Mas eu tenho que trazer um dado antes da gente começar a conversar sobre esses conceitos. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, trata que pelo menos 87% dos processos numa separação se torna uma fraude em um momento, em um curso do processo, principalmente judicial, porque o extrajudicial a gente sabe ali que é quando não tem essa brigaiada toda. Mas quando isso se transforma, aí agora eu passo para a doutora Janaína aqui, né? Hoje está com a gente especial. Doutora, e aí? O que é isso? O que é isso? É o sentimento de mais-valia, né? Onde é que eu posso ganhar alguma coisa? Ou onde é que eu não posso perder? É a sensação de acabou a relação, agora vale tudo e eu vou pensar só em mim. E isso embasa, muitas vezes, esse pedido que vem judicialmente, omitindo muitas coisas, desviando muitas coisas para ganhar mais do que não é devido. Ô, doutora Janaína, vamos deixar aqui claro, né, que muitas vezes acontece. Quando você vai casar, tem que ter a definição, né, doutor Jurandir? Se vai dividir, se o que é meu, o que é teu, ou a partir de agora é tudo nosso. Porém, a gente sabe que também tem muitos relacionamentos informais, digamos assim, né? Que não é aquele casamento no papel que a gente chama de amancebado. Eu tô amancebado com fulano. Ontem até eu conversando, aí disseram, tu já foi casado? Não, só morei junto. Acontece muito isso, né? De quando não tem a cerimônia, quando não formaliza. E não existe essa definição aí que a baixaria muitas vezes é grande também. Né? Enquanto advogada, a gente sempre orienta que haja uma formalização para proteger de determinadas condutas. Mas vale dizer que o nosso direito brasileiro, ele preconiza, ou seja, ele protege aqueles que têm uma relação fática, ou seja, de verdade, uma relação marital, conjugal, de união estável. Então, tanto no casamento quanto na união estável, dependendo do regime de bens, se partilha os bens e o patrimônio. Quais são os regimes, doutora Janaína? Só para a gente deixar claro para o pessoal de casa. A separação obrigatória de bens em determinadas situações. Nós vamos ter a comunhão universal de bens, que não importa onde esse bem foi conquistado, se antes ou depois da relação. A regra geral, que é da comunhão parcial de bens, ou seja, se você tem uma união estável ou um casamento na regra geral, que aquilo que foi adquirido durante a relação será partilhado meio a meio, que é o que a gente chama de meiação. Tá. 50% para um, 50% para outro, durante toda essa relação. E nessas situações em que há ameação, seja durante um casamento, seja durante uma união estável, isso é conquistado ao longo do tempo. E se houver um falecimento, se houver a dissolução dessa união ou desse casamento, tem que ser preservado e garantido para o outro cônjuge, para o outro parceiro, 50% desses bens. Doutor Jurandir, o que é muito comum também é muitas vezes assim, por mais que você case, aí você já tem um apartamento que é no seu nome, aí o carro quem paga sou eu e a parcela do apartamento quem paga é o outro, aí depois fica aquela confusão. Mas eu te ajudei a pagar metade dessa cadeira, eu te ajudei a pegar, ou então eu que banquei tudo e tu não fez nada aqui, ou então quando separa e diz... Acho que foi como você estava pagando um aluguel, era um favor que eu estava lhe fazendo. Como é que faz, assim, nesse processo de dizer assim, olha, o que está aqui dentro foi tudo dividido, a gente pagava tudo parcelado, por mais que esteja no nome de fulano, mas os dois entraram com dinheiro nesse sentido, né? Exatamente. O que é que a gente tem pior ainda para entrar nisso, nessa divisão, dessa meia-ação que a gente está tratando aqui hoje? Quando fala assim, vamos comprar um carro, mas eu tenho empresa, vamos colocar no CNPJ da empresa?
porque a gente paga menos, um veículo motor, a gente sabe a lei da isenção de IPVA, e se for rural ainda, para alguma empresa rural, vamos, porque ninguém casa, obviamente, com o pensamento de separação. Sim. Isso é uma coisa aqui que a gente tem que trazer. E a fraude societária, que está dentro dessa fraude de ameação, é um dos mecanismos, dentro daquele 87%. Quando se abre essa ameação e essa fraude, se percebe que várias empresas, às vezes, foram abertas e fraudadas. Não é nem tanto o regime do casamento que está essa fraude. Por exemplo, você com o Zicle abriu a empresa das rolinhas. Isso. Olha, Os passarinhos dele, viu? ovinho de codorna, várias coisas também vem junto aí. Tudo que é mini vai abrir. Aí fala, Desirê, vamos comprar um carro. Aí aquele carro bonito, você tá ali dentro, aí tá dentro da empresa. Pronto. Ei, meu casamento tá dando certo, vamos fazer a separação. Quando vai, o CNPJ tá no nome de quem? De Zicle. Mas quem é que tava? Quem pagou tudo? Como é que tu vai comprovar Já isso dá numa uma separação treta, né? de uma pessoa física? Ah, meu pai eterno, é triste, viu? Doutora Janaína, como é que a gente faz isso, hein? Olha, fiquem calmos, porque a partilha ela vem de uma lógica, né? Essa divisão vem de uma lógica, que é da contribuição. E essa contribuição ela pode ser por dinheiro, por trabalho, por assistência, por um cuidar dos filhos, enquanto o outro vai buscar mais dinheiro para casa. Então, isso é observado nesse momento de definição. Tudo isso, doutor Jurandir mencionou, são formas que existem para aquele que quer se valer de uma situação, né? Ah, porque o nome da empresa, a empresa está no meu nome, ou porque o carro está no meu nome. Quer se valer dessa circunstância para dizer o bem é meu e você não vai ficar com nada, não está respaldado na lei. Porque no momento de partilha a gente vai analisar Entra o quê? tudo. Os fatos. Qual foi a data da aquisição desse bem? Como foi constituído esse bem? Quem foi que pagou? Como foi construída essa relação? Se participava também dessas decisões? Então, tudo isso vai ser analisado na hora de se partilhar. O que acontece é a fraude. Seja durante uma relação, às vezes está naquele finzinho da relação, já sabe que, eita, eu acho que vai ter um divórcio aqui. Aí a pessoa que quer se valer dessa circunstância para evadir, omitir, ocultar algum bem, coloca na empresa, às vezes nem a empresa, coloca o nome do irmão, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que já fez isso. É bem comum, né? Coloca o nome do irmão, da tia, da mãe, para não partilhar esse bem. Ou mesmo tem aquela contazinha secreta. Tem a conjunta, mas tem uma secreta que não comenta. Tem uns investimentozinhos secretos ali que não comentam. Uma casa que comprou por fora, sem Isso. comentar com a parceira ou com o parceiro, E na né? hora quer fazer a partilha, omite esses bens, não quer falar desses bens, mas eles têm que ser trazidos para dentro do processo. Se eles não foram trazidos ainda, há essa possibilidade. E se porventura já houve um divórcio e depois já a pessoa ficou sabendo que existiam esses bens que eram também por direito metade dela, pode haver uma sobrepartilha. Ou seja, trazer esses bens que não foram mencionados para ser partilhados agora. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos pro lado de lá, Bora. que a doutora Janaína mandou aí algumas hipóteses pra gente, e aí a gente quer saber exatamente se isso pode ser partilhado. Venham pra cá, para o lado de cá, vamos colocar as artes aqui na tela, que é exatamente pra gente ter essa noção do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Vamos colocar a primeira aqui na tela, Wesley, pro pessoal de casa entender um pouquinho, ó. A venda de bens sem o conhecimento do outro pode ser uma evidência de fraude à ameação. Isso Que é que tu verdadeiro acha, ou Desirê? falso? O que é que tu acha? Eu acho que tem tudo a ver. Se tá vendendo sem o outro saber, tá querendo, olha, dar o famoso truque que a gente diz, doutora Janaína. E aí, doutora? Exatamente, é verdadeiro. Por quê? Um dos tipos de fraude à ameação é justamente quando o outro quer se desfazer do bem e pegar esse dinheiro para si. Mas, se for casado em regime de comunhão parcial de bens, a gente chama de outorga uxória. Ou seja, o outro necessariamente tem que assinar a documentação, tem que participar sob pena de nulidade. Então, mesmo que haja uma união estável, isso não foi declarado na compra e venda, é passível de anulação esse negócio jurídico porque não teve participação do outro cônjuge. Então, isso dentro do processo de divórcio, a gente pode trazer, anular esse procedimento e trazer esse valor, essa metade desse bem para a partilha. Também está aqui a questão de empréstimos. Sim. No final, quando vai ter a separação, você já viu que muita gente se evade, no fato, vai lá e pega o empréstimo de um montante. Sim. Aí fala, não, mas já está separado, porque muitas vezes tem gerente que, obviamente, acredita no que é falado. Mas qual é o seu regime hoje? Só vai com a certidão de nascimento. Não leva a certidão de casamento. Aí como é que fica nisso também?
Todos os empréstimos contraídos que forem aproveitados só para um e não foi para a relação, não pode ser trazido como forma de partilha de débito. Porque é bom frisar que tanto os créditos, ou seja, tudo que você tem a mais para receber e partilhar, como os débitos, as dívidas são partilháveis. É literalmente na saúde, na riqueza, Na pobreza. na doença, em tudo, né? Então, tem cônjuge que na hora da separação, às vezes até por raiva, para prejudicar a outra parte, contrai um empréstimo para se beneficiar e quer jogar metade da dívida para o outro. Teve até um caso desse de MC Guimê, que já estava separado de Lecha, e aí tiveram que... Ela até disse, eu não acho justo que a dívida não foi nem feita por mim, eu estou tendo que pagar sozinha. Exatamente. Pode acontecer, inclusive, o caso, digamos, né? A pessoa tem essa dívida, o outro ficou desempregado. O que está trabalhando, que tem ali como... Vai ter que obrigatoriamente assumir o pagamento? Não só se o empréstimo foi aproveitado para casa ou para a família. Tá. Se individualmente não, né? Se for individualmente para uso próprio, não é partilhado. E aí eu digo mais, deixo o alerta aqui. Aqueles papais que não querem contribuir com a pensão e pegam esse empréstimo para a margem dos alimentos a serem arbitrados ficarem menores, ou seja, para pagar menos alimentos, não é válido também esse empréstimo, tá? Isso aí não desconta o valor do empréstimo do salário ou dos rendimentos para que seja arbitrado em cima disso o percentual de alimentos. Mais um. Vamos colocar em tela para saber o que acontece nesse processo aí de fraude. O que mais? Coloca aí. A existência de pacto antinupcial inviabiliza qualquer alegação de fraude e ameação. Primeiro, esse pacto antinupcial seria o quê, doutora? Quando, antes de celebrar o casamento, em cartório, tem todo um trâmite. E existe a possibilidade de você levar um contrato, seria um pacto, antes das núpcias, ou seja, antes do casamento, estabelecendo algumas regrinhas que o direito admite, inclusive em relação à partilha, de como será o futuro em caso de divórcio, como será o futuro em caso de traição e etc. Meu Deus do céu. Que era aquele caso de Luma de Oliveira, você lembra? Sim, sim. Da nossa época, com o Eike Batista, que ficou muito famoso. E no final a gente soube que teve muita questão de fraude. Porque ele lembra que ele foi condenado criminalmente, queriam jogar nas costas dela, porque na época tinha muitas assinaturas dela também. Então isso aqui aconteceu, mas ela foi salva justamente pelo pacto antinupcial. Então, no caso, tendo esse pacto, tudo lá não tem como ter a fraude, não é isso? Prepara e possibilita que a pessoa seja menos vítima de fraude. Entendi. Mas o fato O jeito acaba que sempre tem uma saída, né? Para enrolar. Então, Mas se tiver o pacto pré-nupcial, antinupcial, não quer dizer que você não pode alegar a fraude, não. Você pode alegar também, e com base no pacto antinupcial, a fraude. então é verdadeiro ou falso? Essa daí é verdadeiro, né? Verdadeiro. Eu tô uma boa aluna, meu amor. As cadeiras de direito que me aguardem, que em breve, Deus me livre, eu vou ser incapaz. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa. Próximo bloco a gente tem mais telas, também a gente espera a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 99122-2540. Você é casado, já tá sentindo que o negócio não tá muito organizado, tem um terreno, mora na casa da sogra, o terreno é dividido, metade de um e de outro. Tu sai com a mão abanando, o outro diz, te vira que eu não tenho nada mais contigo. Às vezes acontece muito isso, né? O ex ou a ex diz assim, meu amigo, te vira e tudo aqui é meu. E a pessoa fica com a mão na frente e outra atrás. Então, bora se organizar, né? 99122-2540. Quando a gente conhece os nossos direitos, meu amor, ninguém engana, né? Mande pergunta pra gente. Que Exato. A gente volta no próximo bloco. Já já eu volto, tá? Agora vem cá, minha gente. É Leandro agora? Então muda aí pra mim, Wesley. Como é que eu vou saber o babado? Me diz que